E no momento que ele ia levar a bebida na boca, a mulher segurou a mão dele e olhou bem para ele e falou assim: você vai beber por quê? Você não é de beber? Dá a bebida para quem é da bebida. O que eu vou contar para vocês foi algo que eu vivi. Foi algo que aconteceu na minha vida. Eu não nasci em berço evangélico, mas com o passar do tempo, na minha fase de jovem, né, de adolescente para jovem, eu visitava algumas igrejas. Eu ia em alguns templos, até porque, né, a nossa alma ela necessita, embora a gente não entenda muito, né, mas eu ia nas igrejas, eu visitava e recebia palavras de Deus, promessas de Deus para minha vida. Até que então, depois que eu me casei, eu comecei a ir mais vezes à igreja. E uma coisa que marcou muito a minha vida, né, era a palavra de Deus, quando eu ouvia falar, né, que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então essa palavra sempre ficou assim no meu coração, né, essa preocupação. E aí eu continuava visitando igrejas, mas eu não tinha um compromisso com Deus. Eu era simplesmente simpatizante do Evangelho. E até então eu não ia poder gerar filhos porque meu esposo ele era estéril. E conforme eu ia nos cultos, né, o Senhor ali ele veio trabalhando na minha vida. Eu pude viver o sobrenatural de Deus, assim como eu já contei, né, no outro testemunho, né, eu engravidei. Mas ainda assim, eu não queria um compromisso com Deus. Continuava somente visitando as igrejas. Mas até então, que chega uma fase da minha vida que eu realmente sentia aquele desejo de assumir um compromisso com Deus. E ali eu comecei a minha caminhada. E essa frase sempre, né, esse versículo sempre ficava no meu coração, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, quando eu casei, que eu e meu esposo, a gente começou a caminhar junto no Evangelho, a minha preocupação maior era a nossa vida espiritual. Não só a nossa, como a dos nossos filhos, né, que depois nasceram. Então a minha preocupação sempre foi essa. Todas as vezes que a gente ia para a igreja, a gente sempre levou os nossos filhos, né, e é algo que eu sempre falo nos cultos, a importância da gente levar os nossos filhos para a casa do Senhor desde pequeno, para que eles possam ouvir a palavra, para que eles possam aprender da palavra. Então a gente sempre procurou caminhar com eles. Filho na nossa vida nunca foi impedimento. Aliás, na vida de ninguém, filho é impedimento, porque senão o Senhor não os daria. Então, se a gente ia para o monte, a gente levava os nossos filhos, né? A gente envolvia eles na parte de louvor da igreja, faziam pantomima na adolescência deles, enfim, a gente sempre procurou trazer eles para a presença do Senhor. Isso sempre me preocupou. Mas como eu já falei, né, na palavra ministrada, os filhos, enquanto são pequenos, a gente carrega no colo, depois a gente conduz pela mão, mas quando chega, né, uma certa fase na vida deles, quando chega, né, se tornam adultos e se acham dono do seu nariz, eles querem seguir o caminho deles. E tem coisas que, por mais que a gente queira livrar, a gente não consegue. Tem coisas que eles só vão aprender quando acontece. Tem coisas que eles precisam viver essa situação. E o meu filho, ele chegou a uma fase, lá com seus 18 para 19 anos, que ele quis conhecer o mundo. Meus filhos, eles caminhavam conosco, né, ceavam juntamente conosco, mas ele quis conhecer o mundo. E nessa parte eu me senti impotente por não ter como trazer ele de volta. Eu digo trazer de volta, né, assim com a força do meu próprio braço, mas eu sempre lembrei que através da oração, o Senhor ele pode tocar, o Senhor ele pode visitar, e o Senhor ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Foi muito triste para mim, foi muito doloroso, porque a gente faz um planejamento, né, principalmente quando os filhos são criados na casa do Senhor,
a gente já tem aquele roteiro, né? Criança, adolescente na presença do Senhor, jovem, né? Vai estar ali fazendo a obra. Meus filhos têm um chamado, né? No louvor, né? O meu filho na palavra. Então a gente sempre já faz aquele roteiro, né? Achando que vai ser do jeito que a gente traçou. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não vê como vê o homem, né? E os planos dele nem sempre são os nossos planos. E aí meu filho, ele chega uma fase em que ele decide conhecer o mundo. E isso me preocupava muito. Mas eu sempre confiei em Deus e sempre ficava na oração, em todo momento. Às vezes eu ficava um pouco tensa, apreensiva, né? Porque eu ficava pensando onde deve estar numa hora como essa. E meus filhos, eles nunca foram de beber, até porque a gente não era de beber, né? Nunca foram de fumar, nem de frequentar baile. Mas quando meu filho se afastou dos caminhos do Senhor, ele passou a ir para baile funk, e isso daí me deixava um pouco preocupado, embora eu não ficava seguindo ele nas redes sociais, porque eu preferia não ver, né? Eu preferia somente entregar na mão do Senhor, porque isso me poupava de um certo sofrimento. E aí meu filho, eu lembro que no ano novo, a gente sempre combinou assim, Natal, Ano Novo, né? Eles ficam em casa juntamente conosco até a meia-noite para a gente poder fazer uma oração. E aí depois, né? Se no caso quiserem sair, visitar alguém, mas a gente sempre combinou assim. E nessa época, há uns anos atrás, o meu filho estava afastado. E aí ele ficou com a gente, né? Até meia-noite na virada do ano. Ali nós fizemos uma oração. E ali ceiamos e ele saiu com os colegas dele. E aquilo já começou a bater uma preocupação muito grande no meu coração, porque a gente sabe que, né, Réveillon, essas coisas, rola bebida, esses negócios todos. Mas enfim, né, eu entreguei na mão do Senhor. Depois dali nós fomos para casa, né, a gente tinha feito a confraternização na casa do meu pai, aí depois a gente foi para casa. E na madrugada o Espírito Santo começou a me incomodar para que eu viesse a orar por ele. E aí eu levantei, dobrei meu joelho e fui orar. E entreguei na mão do Senhor. Ainda que eu não pudesse estar ali juntamente com ele, eu sabia que o Espírito Santo de Deus poderia visitar. E aí depois de muito tempo, né, porque ele ainda ficou um período afastado da casa do Senhor, depois de muito tempo eu vim saber o que realmente estava acontecendo. E aí ele me relatou que quando ele saiu dali, lá da casa do meu pai, da nossa confraternização, ele foi para um local onde os jovens se reuniam, né, ali para um baile, e ele nunca foi de beber, até então, né, ele nunca foi de beber, e ele foi para esse baile juntamente com os colegas dele, e na época, ele falou que os colegas começaram falar, hoje é festa, por que você não bebe? Por que você não experimenta, né, um pouco? E começou, né, ali o inimigo já trabalhando, e sabe, né, quando é jovem, né, quer dar uma de que realmente, né, agora ele já assume as responsabilidades dele, enfim. E aí tanto insistiram que o meu filho, ele ia beber. E aí ele colocou, né, a bebida no copo dele. Eu não lembro direito o que foi, qual era a bebida. E nisso que ele pegou o copo, que ele ia levar à boca, uma mulher apareceu do nada. Isso relatado por ele, né? A mulher apareceu do nada, porque o lugar ali onde eles estavam tinha muitos jovens. E no momento que ele ia levar a bebida na boca, a mulher segurou a mão dele e olhou bem para ele e falou assim: você vai beber por quê? Você não é de beber, dá a bebida para quem é da bebida. E naquele momento, como meus filhos, eles foram acostumados, né, caminhando juntamente conosco, nós desde a nossa caminhada sempre fomos, né, pentecostais, então sempre presenciaram ali, né, visão, revelação, libertação. Então meu filho, naquele momento, ele teve o discernimento de quem estava falando com ele. Quando a mulher segurou na mão dele e falou: dá a bebida para quem é da bebida, na mesma hora ele teve o discernimento. E aí ele começou a sentir medo, porque ele sabia que estava fora da presença do Senhor. E eu em casa, de madrugada, de joelhos, orando pela vida dele. E aí naquele momento ele quis ir embora, ele quis sair do lugar onde ele estava, e os colegas dele, sem entender nada, né, falando: mas por que você vai embora agora?
né? Agora que o negócio tá ficando bom, aí ele falou assim, não, eu vou embora, a mulher ali entregou ali um bagulho pra mim, né? Porque os jovens falam assim, né? Entregou ali um bagulho pra mim e meio estranha, não sei o quê, e aí eu vou embora. Aí o rapaz falou assim, o colega dele falou assim, mas quem foi que falou com você? Aí ele procurou para ver onde estava a mulher, aí encontrou, né, a mulher e apontou, ó, aquela ali que me entregou isso assim, assim. E aí o colega dele falou assim, eu conheço ela é mãe de santo. E aí quando meu filho relatou isso, o meu coração ele se alegrou, porque naquele momento, né, que ele ia botar a bebida na boca, e sabe lá Deus o que aconteceria, porque ele não estava, né, ali, não estava acostumado a beber. Então sabe lá Deus o que iria acontecer com ele. E naquele momento ali, quando ele me relatou isso, depois de algum tempo, né, quando ele já estava voltando para os caminhos do Senhor, eu me lembrei da oração e eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque enquanto eu orava, o Senhor enviou uma mãe de santo para dar o livramento ao meu filho. E o que eu quero dizer para você através desse testemunho, que a oração, ela é muito importante, mas a confiança é maior ainda, é melhor ainda, porque não adianta a gente entregar, né, e sem confiar, né, entregar e ficar preocupado, porque o que eu pude fazer naquele momento, né, foi dobrar o meu joelho e orar. Orei, deitei e dormi tranquila, porque eu entreguei na mão do Senhor, eu confiei no Senhor. E quando ele me relatou isso, eu falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor usou uma mãe de santo para dar o livramento ao meu filho. Porque quando Deus determina, não adianta o inimigo tentar, porque a ordem maior, ela é de Deus, o poder maior é do Senhor. E quando Deus manda, até o inimigo ele tem que se prostrar, né? E eu louvei o Senhor, glorifiquei o nome do Senhor, até pela vida daquela mulher, porque ela foi um instrumento na mão do Senhor para dar o livramento ao meu filho. Essa semana, nós estamos falando sobre isso, sobre confiar e descansar. Nós falamos na ministração sobre Joquebede. Essa semana estamos falando justamente sobre isso, sobre confiar e descansar. Então eu não sei o que você tem entregue na mão do Senhor, né, o que você tem pedido a Deus em oração, mas o Senhor está dizendo para você nesse momento, confia e descansa. Porque quem confia verdadeiramente descansa no Senhor. Se você entregou, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Porque aonde nós não podemos ir, o Senhor, Ele vai. Eu não tinha como prender meu filho dentro de casa, até porque ele já tinha a idade dele. Mas eu pude orar. Eu pude carregar no joelho. Então o Senhor está dizendo para você nesse momento. Se você entregou, confia e descansa. O próprio Deus que usou até mesmo aquela mulher, uma mãe de santo, para dar o livramento, Ele usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Se você tem confiado no Senhor, descansa e fica tranquilo. Porque essa peleja está nas mãos do Senhor. Amém?